Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre potência de 10. As potências de base 10 são formadas pelo algarismo 1 seguido de zeros. A quantidade de algarismos zeros será expressa pelo expoente. Portanto, a potência 10 elevado a n é formada pelo algarismo 1 seguida de n vezes o algarismo zero. Isto para expoentes positivos. Vamos aí para os nossos exemplos. 10 elevado à quinta potência. Então, olha aí, nós temos uma potência de base 10 com expoente 5. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o número 1 e acrescentar 5 zeros. E aí está resolvida aí a potência de base 10. 10 elevado a 5, então, é 100 mil. Próximo, 10 elevado à oitava. Ou seja, nós temos o número 1 seguidos de 8 zeros. Então, 10 elevado a n, mas quem é esse n? Eu posso substituir ele por um número inteiro, positivo ou negativo. Então, vamos ver agora quando esse expoente for negativo. Se tivermos o expoente negativo, podemos escrevê-lo na forma decimal, sendo que o número do expoente indica a quantidade de dígitos após a vírgula. Ou seja, toda vez que nós tivermos um expoente positivo, o nosso número será um número grande, né? A resolução dessa potência. Se nós tivermos um número negativo, esse número será um número pequeno, ele vai começar com 0, então vamos ver aí os exemplos. 10 elevado à quinta. Observem que 10 elevado a menos 5, e não a quinta como eu falei, 10 elevado a menos 5. Nós vamos começar com 0, certo? E aqui, observem, ó, nós teremos 4 zeros e o número 1, ou seja, teremos 5 casas depois da vírgula, sendo 4 algarismos zeros e 1 algarismo 1. Então, toda vez que o nosso expoente da potência for negativo, olha aí, nós vamos ter um número pequeno. Vamos ver mais um exemplo. Olha aí, 10 elevado a menos 8. Observem, nós temos 8 casas depois da vírgula, sendo 7 zeros e o número 1. Importante. Como eu resolvo uma potência de expoente negativo colocando em fração? Ah, irmão, eu estou aqui com uma potência de base 10, mas eu preciso colocar ela em fração ao invés de colocar ela num número decimal. Como que nós vamos fazer? Olha aí o exemplo. 10 elevado a menos 3. O que eu vou fazer? Eu sei que todo número inteiro, por exemplo, o 10, ele tem um denominador 1. Então, observem, o que eu vou fazer? Pelas propriedades da potência que nós vimos já no vídeo anterior, né? Eu vou fazer o inverso dessa base. Então, olha aí, o que era denominador? O 1 virou numerador, né? E o que era o numerador 10 elevado a menos 3 passou para denominador. Mas agora já com o sinal do expoente já trocado. Olha aqui, ó, aqui ele era negativo, aqui ele já é positivo. Então, resolvendo, eu vou manter o 1 do numerador, 10 elevado à terceira, eu coloco o número 1 e completo com 3 zeros. Vamos ver aí mais um exemplo. 10 a menos 4. Primeira coisa a fazer, o inverso da base. O que era denominador? Que é o 1, passa a ser numerador. E o que era o numerador 10 a menos 4, vem para o denominador com o sinal do 4 trocado. Então, ficou 1 sobre 10 mil, porque 10 elevado à quarta é o número 1 seguidos aí de 4 zeros. Ou, o que é notação científica? O que será isto? Notação científica é uma maneira de escrever números muito grandes ou muito pequenos. Observem, um número está escrito em notação científica
quando temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Nossa, que confuso. Não, é bem simples. Quer ver? Vamos ver o exemplo aí. Como representamos uma notação científica? Essa aí é a maneira como nós representamos. M vezes 10 elevado a n. Então, mas quem é esse m? Onde m é um número compreendido entre 1 e 9,99999, tendendo aí ao infinito. Ah, mas por que não é 10 de uma vez? Porque se for 10, a gente vai somar mais 1 ao expoente da potência de base 10. Então eu tenho que pegar o número, primeiro eu tenho que transformar ele nesse m. Eu tenho que pegar o número e fazer ele virar um número compreendido entre 1 e 9,999. E o n? O n é o expoente da potência de base 10. Será sempre um número inteiro, positivo ou negativo. Então vamos aí para os nossos exemplos. Escreva os números abaixo em forma de notação científica. Observe, nós temos aí um número grande, 1.238.763. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou buscar o m. Então eu tenho que colocar esse número que fique compreendido entre 1 e 9,999. Ou seja, o que eu vou fazer? Todo número tem uma vírgula aqui no seu final, ela fica aqui oculta, a gente não vê. Eu vou movimentar essa vírgula até eu conseguir esse número. Então olha aí, eu vou trazer ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Olha lá, se eu deixar ela parada aqui, olha só, eu vou ter 1,238.763. Então é exatamente, transformei o número 1.238.763 em 1,238.763. Agora, o próximo passo, multiplicar vezes 10 elevado a 6. Mas de onde surgiu esse 6? Esse 6, ele surgiu pela quantidade de casas que eu desloquei a vírgula para a esquerda. Então eu andei 6 casas, o meu expoente logo vai ser 6. Olha aí, se eu multiplicar esse número, eu tenho que voltar lá em 1.238.793. Olha só, 1,238763 vezes 1 milhão, porque 10 elevado à sexta é o número 1, seguido de 6 zeros, dá exatamente aí 1.238.793. Vamos para o próximo exemplo. 5.243,98. Eu vou andar com a vírgula, olha aí quantas casas. Vou sair entre o 3 e o 9, vou andar 1, 2, 3 casas, 5,24.398. Ah, mas já tinha 2 casas decimais. Eu não vou contar essas 2 casas porque elas já existiam. Então, o meu expoente é 3 porque eu andei 3 casas para onde? Para a esquerda, tá? Vamos para o próximo exemplo. 0,000238. Observem que agora nós temos um número começado com 0, o que vai mudar? Vai mudar só a posição da nossa vírgula. Ao invés dela ir para a esquerda, ela vai para a direita. Então, olha aí. Eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. Vai parar entre o 2 e o 3. 2,38. Quantas casas eu andei? 4. Como eu andei para a direita, o meu expoente é negativo. Então vamos ver aí mais um exemplo. Eu já tenho aí 756,1 vezes 10 elevado à quinta. É uma notação científica? Não. Está escrito em forma de potência de 10. Como que eu sei que não é notação científica?
Porque 756 é maior do que 10. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar esse 756 em 7,56. Olha lá, eu andei 2 casas para a esquerda. Então, né? Olha só, eu tinha o expoente 5. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar 5 mais 2, porque eu desloquei 2 casas. E aí, nós temos em forma de notação científica 7,561 vezes 10 à sétima. Anote aí então. A vírgula deslocando para a esquerda, somamos ao expoente da potência de base 10. A vírgula deslocando para a direita, subtraímos ao expoente da potência de base 10. E aí, para finalizar, nós temos aí uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde você deseja chegar. Tá bom? Espero que tenha gostado aí do nosso vídeo. Um grande abraço